espero que vocês estejam bem. A partir de agora, a gente começa a falar a respeito de integração. Então, a gente vai dar uma noção intuitiva do que seria a integral, vamos fazer algumas definições, vamos definir algumas regrinhas também, e depois a gente vai ver algumas técnicas de integração e vamos ver também algumas aplicações das integrais, tá? Para a gente poder ter uma ideia de como que isso daí surgiu, nós temos que uma f de x, eu vou chamar esse aqui de fzão, porque é um f maiúsculo, tá? Fzão de x é chamada de primitiva de f de x no intervalo i, se fzão' de x é igual a f de x neste intervalo. Então, para a gente poder falar que uma função é primitiva, quer dizer que a derivada dessa função tem que ser igual a uma função conhecida, a um fzinho de x. Basicamente, a integral ela é o oposto da derivada. A gente pega uma função que nós fizemos até agora, né? Aí nós fizemos a derivada dessa função e chegamos numa outra função. A pergunta é, a partir dessa nova função, é possível eu descobrir essa primeira? É possível, através da integral. Então, a gente vai ver de que forma isso acontece, tá? Então, é basicamente isso, é fazer um caminho inverso. Se eu der para vocês uma função, é possível saber qual função foi derivada para chegar naquela? Basicamente isso. Então, gente, por exemplo, eu vou pegar 3 funções aqui para testar se elas são primitivas, tá? Vou pegar uma fzão de x, que é igual a x à quarta sobre 4 mais 1. Eu vou pegar um gzão de x, que é igual a x à quarta sobre 4 menos 3. Vou pegar um hzão de x, que é igual a x à quarta sobre 4 mais x. E eu quero analisar quais funções são primitivas de fzinho de x, e esse fzinho de x é simplesmente x elevado ao cubo. Então, se a gente pegar aqui, olha, por essa relação, ela vai ser primitiva se eu tiver fzão' de x igual a fzinho de x, certo? Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nessa daqui, eu vou calcular a derivada dela. O que é a derivada dessa função f? Lembrando que para poder derivar, né, uma potência, eu multiplico e subtraio uma unidade do expoente. Mas a derivada da constante é sempre zero. Então, aqui, quando eu faço a derivada dessa função, vai dar x elevado ao cubo. Se eu fizer a derivada da função g' de x, vou multiplicar aqui, vai ficar 4x, tiro uma unidade do expoente, que é 3, dividido por 4, que está no denominador, menos a derivada de 3, que é 0. Então, aqui também a gente vai ter x elevado ao cubo. Agora, aqui, quando eu faço h' de x, que é a derivada dessa função, eu vou ter 4x ao cubo, pelo mesmo motivo das anteriores, né? Dividido por 4, mais a derivada de x, que é simplesmente 1. Então, observando quais dessas serão as primitivas da fzinho de x, que eu defini aqui como x elevado ao cubo. Notem que essa derivada deu x ao cubo, essa deu x ao cubo, mas essa última aqui, ela não deu x ao cubo, ela deu x ao cubo mais 1. Então, eu tenho que fzão de x e gzão de x são primitivas de fzinho de x. Por que elas são primitivas? Pois, quando eu faço a derivada f' de x, g' de x, eu encontro a função f. Então, pessoal, a partir dessas observações, o que nós podemos dizer? Se fzão de x é uma primitiva de f de x, então o fzão de x mais c também será uma primitiva de fx, sendo que esse c vai ser uma constante. Então, se eu disser assim para vocês, por exemplo, fzão de x é igual a seno de x. Vamos supor que ela é a primitiva de uma determinada função. Isso quer dizer que uma outra primitiva poderia ser seno de x mais meio. Uma outra primitiva, por exemplo, uma h de x, seno de x menos 4. Uma outra, por exemplo, p de x, que é igual a seno de x mais raiz de 2. Por quê, gente? Porque cada vez que eu faço a derivada de qualquer uma dessas funções aqui, lembrando que a derivada do seno de x é o cosseno de x, então daqui primeiro eu vou ter f' é igual a cosseno de x, mas acontece que a segunda, a g' de x, vai dar a mesma coisa, porque a derivada do seno de x é cosseno de x,
e a derivada da constante meio é zero. E aí, quando eu faço a derivada da função h, eu vou encontrar para o primeiro termo cosseno de x, para o segundo termo zero. A mesma coisa para p de x. Então, todas essas derivadas aqui, elas apresentam a mesma função. Então, todas elas são primitivas da mesma função, tá? Uma função fzinho de x, ok? Então, agora, para exemplificar, pessoal, a gente vai determinar uma função, pelo menos uma primitiva, para cada um dos casos, tá? No primeiro caso, eu tenho uma fzinho de x que é igual ao cosseno de x. Para encontrar a primitiva, eu tenho que perguntar o seguinte: qual é a função que eu derivei e encontrei resultado como cosseno de x? Essa função é o seno de x. Então, eu posso dizer que a primitiva fzão de x é o seno de x. Mas se outra pessoa escreve assim, f de x é igual a seno de x mais 10, também está certo? Se a pessoa escreve seno de x menos 4, também está certo. Então, qualquer que seja a constante adicionada à função, ela também será uma primitiva. É por isso que a gente pode dizer que existem infinitas aí primitivas, tá? O fato é que qualquer uma delas que eu pensar, o seno de x vai aparecer. Por quê? Porque quando eu faço a derivada, quando eu faço a f' de x, eu tenho que lembrar que a derivada do seno de x é o cosseno de x. Muito bem. Uma primitiva para exponencial de x. A derivada de uma função que tem como resposta a exponencial de x é a própria exponencial. Então, uma primitiva pode ser simplesmente exponencial de x, mas se eu quiser adicionar qualquer constante aqui, eu posso. Porque quando eu faço a volta, que é a derivada, derivando e na x, eu tenho o próprio e na x, mais a derivada de 5, que é constante, que é zero. Então, a partir do momento que você define uma primitiva, você tem que fazer a derivada e conferir se ela volta na função dada, beleza? No caso dessa f de x que é igual a x ao quadrado, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque eu estou buscando uma função que eu derivei e achei x ao quadrado. Vamos lembrar que quando a gente faz a derivada de x elevado a n, essa derivada é n, eu faço a multiplicação aqui, vezes x elevado a n menos 1. Então, partindo deste resultado, eu tenho que pensar assim, qual que é a potência aqui para ter gerado esse n mais 1? Então, olha só que legal. Se eu tenho x ao quadrado, vocês concordam que aqui só pode ter sido x elevado ao cubo? Esse n aqui tem sempre uma unidade a mais do que esse n menos 1. Aí, a gente começa a fazer a volta. Vamos derivar x elevado ao cubo? Quando eu derivo x elevado ao cubo, vai dar 3x ao quadrado. Porém, gente, 3x ao quadrado tá diferente de x ao quadrado, não tá? Porque aqui não tem 3x ao quadrado, é só 1x ao quadrado. Então, o que que tá faltando para eu definir essa primitiva? Tá faltando dividir isso aqui por 3. Então, se eu faço essa divisão por 3, ela tem que aparecer aqui também. Esse é o segredo aí para a gente chegar na primitiva correta. Eu posso parar aqui ou simplesmente adicionar uma constante qualquer. Eu vou adicionar a constante menos 1, tá? E aí, nós vamos fazer a prova real. O que seria a prova real? Vou fazer ela aqui no cantinho. Eu vou derivar essa função que eu encontrei como primitiva. Qual é a derivada de x ao cubo sobre 3? Esse 3 vem multiplicando, aí eu subtraio uma unidade do expoente, dividido por 3. E a derivada de menos 1, que é constante, é zero. Aí, faço aqui a simplificação. Observem que a f' de x, de fato, voltou na função f de x, que foi dada aí no exercício. Agora, se eu tivesse esquecido, gente, de escrever x ao cubo sobre 3, se eu tivesse deixado só x ao cubo menos 1, faz a derivada dela para ver se volta. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 1 é zero, né? Porque é constante. Então, vocês podem ver que aqui está diferente da função dada. Essa daqui não é primitiva da função x elevado ao quadrado. Agora, a gente vai determinar a primitiva da função f de x, que é igual a x ao cubo. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa que eu derivei e deu x ao cubo. Essa alguma coisa só pode ser x à quarta. Por quê? Porque quando eu faço a derivada, aqui no expoente diminui uma unidade, então vai para 3. Porém, se eu fizer agora a volta e derivar x elevado à quarta,
A derivada de x elevado à quarta é 4x ao cubo. E aqui na função não tá 4x ao cubo, tá só x ao cubo. Então, tá faltando eu dividir isso aqui por 4. Para dividir por 4 aqui, eu tenho que acrescentar essa divisão por 4 aqui. Eu posso deixar essa função assim, ou eu posso adicionar uma outra constante qualquer, tá? Então, lembrando que essa daqui é primitiva. Por quê? Porque quando eu faço a f' de x à quarta sobre 4, vai ser 4x ao cubo, dividido por 4, dá para simplificar. E aí, eu tenho f' de x, que é igual a x elevado ao cubo. Então, ela voltou na função fzinho de x. No caso da letra E, a gente tem uma função seno de x. A pergunta é, o que eu derivo e encontro seno de x? Aí, se a gente pensar assim, pode ser o cosseno de x, né? Porém, pessoal, quando eu faço f', a derivada do cosseno, lembrando que vocês podem usar sempre aquela tabela para consultar as derivadas, tá? A derivada do cosseno é menos seno de x. E aqui na função dada não tem esse negativo. Então, para poder tirar esse negativo aqui, eu acrescento um negativo aqui. Porque aí, olha como que vai ficar. Se eu fizer a volta, eu vou ter menos a derivada do cosseno, que é menos seno de x. E aí, portanto, vai dar seno positivo de x, assim como a fzinha aqui foi dada. Então, eu falo para vocês com muita tranquilidade que para poder aprender integral, a gente tem que saber derivada. Quem sabe derivada, aprende integral tranquilamente. Por isso a importância daquelas aulas que a gente fez de revisão das derivadas e mais importante ainda que vocês tenham tentado fazer todos os exercícios, tá? Então, vamos para uma definição extremamente importante aí, partindo da primitiva de uma função. Se a fzão de x é a primitiva de f de x, então, fzão de x mais c também vai ser uma primitiva, é igual a integral. Esse é o símbolo da integral, tem uma razão de ser que a gente vai ver mais à frente, tá? É igual a integral de f de x vezes dx. Ou, simplesmente, eu posso escrever que a integral de f de x dx é igual a fzão de x mais uma constante c. Basicamente, o que nós vamos fazer a partir de agora? Até o momento, a gente conhecia uma função e derivava. Por exemplo, a gente conhecia esse segundo membro aqui e derivava. Agora, a gente vai conhecer uma funçãozinha e, através da integral, nós vamos descobrir a outra. Nós vamos descobrir qual é a função que eu derivei para ter chegado nessa fzinha de x que está dentro aqui do integrando. Para isso, é importante a gente conhecer algumas propriedades. Uma delas, quando eu tenho integral de uma constante qualquer, vezes f de x dx, então aqui, gente, se eu tenho uma multiplicação da constante por uma função, eu posso tirar essa constante do integrando, então eu vou fazer k vezes a integral da f de x dx. Isso aqui facilita bastante o processo, tá? Outra propriedade muito importante, se eu tenho a integral da função f de x mais uma função g de x, claro que isso aqui pode ser menos também, né? Aí, se eu tenho tudo isso aqui dx, eu posso separar em duas integrais, uma sendo f de x dx, mais a integral da g de x dx. Isso aqui também facilita bastante, porque se a gente deixa muita coisa dentro do integrando, fica mais complicado na hora de integrar. Então, sempre que vocês puderem usar essas duas propriedades, tá? Para poder facilitar a vida, façam isso. Então, a gente vai ver alguns exemplos e vamos usar a parte intuitiva para a gente poder fazer os cálculos. E depois a gente vê uma tabelinha aí com essas integrais, tá, meninos? Então, é o seguinte, a primeira integral que eu vou resolver é a integral de 3 cosseno de x dx. Observem que esse 3, ele está multiplicando a função. Então, eu vou tirar ele do integrando. Vai ficar 3 integral de cosseno de x dx. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes a integral do cosseno de x dx. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar qual é a função que eu derivei para ter chegado no cosseno. A derivada de quem é igual ao cosseno de x? A derivada do seno de x. Então, isso aqui vai dar 3 vezes seno de x. Só que lembrando, gente, que se eu tivesse seno de x mais 1
a derivada ainda assim seria cosseno, porque a derivada da constante é zero. Se eu tivesse seno de x mais meio, a derivada ia dar o mesmo resultado. E aí, como eu não conheço essa constante, então a forma da gente representar isso é sempre adicionar um c aqui no final. Tem que colocar essa constante, pessoal. Dentro da física e de outras disciplinas também, a gente tem condições de determinar essa constante, tá? A partir de valores iniciais, problemas aí do dia a dia. No caso do nosso cálculo, a princípio a gente não vai precisar fazer isso, tá bom? E uma forma muito legal é de vocês conferirem sempre se a resposta está correta. Qual que é a forma de conferir isso? Você vai derivar a função que você encontrou. Então, quando eu faço a derivada disso aqui, qual é a derivada de 3 seno de x? 3 vezes derivada de seno de x, cosseno de x, mais a derivada da constante que é zero. Aí eu vou comparar com a integral que foi dada. Observem que a integral está igualzinha a essa função que eu encontrei, então isso quer dizer que está correto. Agora, nesse segundo exemplo, eu tenho a integral da exponencial de x mais x vezes dx. Então, usando a propriedade, eu vou fazer primeiro a integral da e na x dx mais a integral de x dx. É como se vocês imaginassem aqui uma multiplicação, tá? Então, vamos lá. Que eu tenho que pensar quem eu derivo e encontro como resultado exponencial de x. A própria exponencial de x, mas aqui poderia aparecer uma constante, né? Mas quem eu derivo e encontro x? Gente, aqui dentro, com certeza, vai ser x elevado ao quadrado. Por quê? Porque quando eu faço essa derivada, eu tenho que subtrair uma unidade no expoente. Só que qual que é o meu problema aqui? Se eu fizer a derivada de x ao quadrado sobre 2, esse resultado vai ser 2x. E lá na integral eu só tenho x. Então, para evitar esse problema do 2, eu tenho que dividir aqui por 2 e, portanto, tenho que dividir aqui também por 2. Ou seja, a integral de x dx é x ao quadrado dividido por 2. E aí, agora, vocês vão pensar juntamente comigo. A gente está resolvendo duas integrais dentro de uma só. Vai aparecer uma constante aqui, vai aparecer uma outra constante aqui. Mas quando eu somo duas constantes, o resultado disso só pode ser constante, né? Por exemplo, vamos supor que essa daqui é 1 e essa daqui é 0. Se eu somar 1 mais 0, o resultado é 1. Qualquer que seja o valor de cada uma dessas constantes, a soma delas vai dar uma única constante. É por isso que quando você está resolvendo uma integral, você não precisa acrescentar uma constante para cada integral. Você pode colocar essa constante só aqui, depois que você faz essa integral, tá? E muito importante a gente conferir esse resultado. Como que eu vou conferir esse resultado? Eu vou derivar. Então, derivando essa função que a gente encontrou, derivada de e na x, é ela mesma, mais derivada de x ao quadrado sobre 2. Lembra de multiplicar aqui? Então, 2x, 2 menos 1 aqui passa a ser 1, dividido por 2. Mais a derivada da constante que é zero. Aqui dá para simplificar, então eu tenho como resposta exponencial de x mais x. Observem lá que voltou na integral que a gente tinha, que mostra que está tudo certo. Aí agora nós vamos ver duas integrais imediatas que vão nos ajudar muito a resolver qualquer tipo de probleminha, tá? A primeira delas que é integral de du, que é igual a u mais a constante c. Pessoal, prestem bastante atenção na variável, porque a variável é simplesmente um nome, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo integral de dx, não vai ser u mais c, vai ser x mais c. Se eu estiver fazendo integral de dy, vai ser y mais c. Se eu estiver fazendo integral de dt, vai ser t mais c. Por que que essa integral é assim? Essa potência aqui é 1, né? Então, eu faço aqui a multiplicação vezes u e subtraio uma unidade do expoente. Quando eu subtraio a unidade do expoente, vai ficar u elevado a zero. U elevado a zero é a mesma coisa que 1. Então, para a gente não ter que ficar dando volta, toda vez que eu integro 1 em relação a uma variável qualquer, vai dar simplesmente aquela variável mais a constante c, beleza? E uma outra, essa daqui é uma das que a gente mais utiliza no dia a dia, é o seguinte. Quando eu tenho integral de u elevado a n du. Então, quando esse u tem qualquer tipo de potência,
desde que esse n seja diferente de menos 1, depois a gente vai entender o porquê. A regra é u elevado a n mais 1 dividido por este resultado, n mais 1 mais a constante c. Assim como tudo na matemática, tem uma razão de ser, tem uma explicação. Gente, olha só que legal. Vamos pensar numa função que a gente vai derivar, tá? Eu vou derivar a função x elevado à quarta. Qual que é a regra que a gente usa de derivada? Eu multiplico, ó, a operação de multiplicação vezes x e subtraio uma unidade aqui. Quando a gente está fazendo a integral, nós estamos fazendo o processo inverso. Então, se eu estou falando em processo inverso, significa que eu vou trabalhar com as operações inversas. É trabalhar de trás para frente. Aqui eu não fiz a primeira operação, que foi multiplicação, e depois eu fiz uma subtração aqui. Então, para poder integrar, eu faço o contrário. A operação inversa da subtração é uma soma. Olha ela aparecendo aqui, meninos. A operação inversa de uma multiplicação, que é o que eu estou fazendo aqui, é a divisão. Então, olha ela aqui, ó, quando eu passo esse traço, tá vendo? É por isso que quando a gente vai fazer a integral nada mais é. Então, voltando lá, se eu tenho u elevado a n, vai ficar u elevado a n mais 1. Primeiro passo, eu somo uma unidade ao expoente e divido por este resultado. A partir do momento que a gente se acostuma com isso daqui, fica muito simples, tá, pessoal? Então, a partir de agora, a gente já vai começar a usar essas regrinhas. Aí vocês vão ver que é muito tranquilo, gente. Então, primeiro passo, na hora de integrar x, lembra que esse expoente aqui é 1. Então, eu faço x elevado a 1 mais 1, eu somo uma unidade na potência e divido por este resultado, mais a constante c. Então, essa integral vai ser x ao quadrado sobre 2 mais c. Acabou. Ah, mas eu quero conferir se isso aqui tá certo. Ótimo. Se você quer conferir se isso tá certo, você vai simplesmente derivar a função. Então, derivando essa função, qual é a derivada de x ao quadrado sobre 2? 2x sobre 2, por quê? Multiplico, depois eu tiro uma unidade do expoente, né? Mais a derivada da constante, que é 0. Então, simplificando aqui, olha lá o que nós encontramos. X é a mesma função que está no integrando. Aí, agora, nós vamos integrar 5x ao quadrado dx. Agora há pouco, eu falei de propriedade quando você tem uma constante multiplicando a função. Tira essa constante do integrando. Então, vai ficar 5 vezes integral de x ao quadrado dx. Agora, eu vou aplicar a regrinha. Então, 5 vezes integral de x ao quadrado. X elevado a 2 mais 1, porque eu somo uma unidade no expoente e divido por este resultado, mais uma constante c. Claro que eu não vou deixar a resposta assim, né? Então, fazendo aqui a continha, eu vou ter 5x elevado ao cubo sobre 3. Agora, nós vamos fazer a integral de u elevado ao cubo mais 4 vezes u mais 1 vezes du. Usando a propriedade, primeira coisa que eu vou fazer é separar essas integrais. Então, você pode pensar na multiplicação aqui também, tá, gente? Que dá certinho. Então, eu vou ter integral de u ao cubo du, mais integral de 4u du, mais integral de 1 vezes du é o próprio du. Esse 4 eu ainda posso tirar do integrando. Então, eu vou ter integral de u ao cubo du, mais 4 vezes a integral de u du, mais a integral de du. Nessa primeira, nós vamos usar a regrinha direta, então vai ser u elevado a 3 mais 1, dividido por este resultado, mais 4, que multiplica a integral de u. A potência aqui é 1, né, gente? Então, vai ficar u elevado a 1 mais 1, dividido por este resultado, mais integral de du. Quando está só integral de du, o resultado é a própria variável, que foi essa primeira que a gente escreveu aqui. Deixa isso aqui bem destacado no caderno, tá? Para facilitar para você. E mais uma constante c. Aí, agora é só a gente melhorar um pouquinho essa resposta. Então, aqui eu vou ter u à quarta sobre 4, mais 4u ao quadrado sobre 2, mais u mais c. Eu posso simplificar o 4 por 2, então eu tenho u à quarta sobre 4, mais 2u ao quadrado, mais u, mais c. E ela acaba aqui. Lembrando que se a gente derivar essa resposta, a gente vai voltar nessa integral dada inicialmente, tá?
Às vezes aparece alguma coisinha que pode parecer ser um pouco mais complicado. Por exemplo, imagine que eu tenho integral de 1 sobre t ao quadrado mais t ao quadrado dt. Ah, professora, mas eu aprendi a fazer com x. Gente, com x, y, t é tudo a mesma coisa. A regra, ela não muda, tá? Só que o que a gente vai fazer para evitar problema? Em vez de deixar esse t ao quadrado no denominador, eu vou passar ele para cima. Só que antes eu vou observar que aqui tem uma soma. Então, eu vou separar isso aqui, ó, em duas integrais. A primeira vai ser integral de 1 sobre t ao quadrado dt, mais a integral de t ao quadrado dt. Notem que a segunda integral é tranquila da gente fazer. A primeira eu tenho um problema que o t ao quadrado está no denominador, então eu vou subir com ele. Quando eu faço essa subida, o sinal do expoente muda. Então, se aqui ele está positivo, aqui ele passa a ficar negativo. Mais integral de t ao quadrado dt. Agora, eu vou aplicar a regrinha. Então, o que eu faço na potência? Eu somo uma unidade e divido por este resultado. Mais integral de t ao quadrado vai ser t elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, mais a constante c. Então, aqui, fazendo as continhas, t elevado a menos 1, dividido por menos 1, mais t elevado ao cubo, dividido por 3, mais c. Nunca deixem um negativo no denominador. Aqui a gente faz a combinação de sinal. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, menos t elevado a menos 1, mais t ao cubo sobre 3, mais c. Pode deixar a resposta assim, tá? Que ela tá certinha. Ou, quem quiser escrever, que é menos 1 sobre t, mais t ao cubo sobre 3, mais c. Aí fica a critério de vocês. Lembrando que se eu derivar essa resposta, eu tenho que voltar na integral dada. E para a gente fechar esses exemplos, vamos ver um caso em que aparece aí potência, né, fracionária. Por exemplo, a gente imagina que eu tenho aqui uma integral de 1/7 menos 1 dividido por y elevado a 5/4. Tudo isso aqui dy. Aí, quando vocês virem uma integral com essa cara, vocês não precisam se desesperar, tá? Faz passo a passo. Inclusive, esse aqui é um exercício que tá no livro. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou separar essas duas integrais, olha. Então, eu vou fazer essa e essa. Então, isso aqui é igual integral de 1/7 dy, menos, por conta desse sinal aqui, integral de 1 sobre y elevado a 5/4 dy. Não façam direto. Quem quiser ir fazendo na frente, colocando igual aqui, não tem problema, tá? Eu não vou colocar porque meu espaço aqui é pequeno. Esse 1/7 que tá aqui é uma constante, então eu vou tirar do integrando. Então, eu tenho 1/7 vezes integral de dy, menos. O que dá pra gente fazer aqui? Esse y elevado a 5/4 está no denominador, eu vou passar ele pro numerador. Então, vai ficar y elevado a menos 5/4 vezes dy. Lembra sempre que quando você faz a troca numerador-denominador, o sinal também inverte. Agora já dá para a gente usar todas as regrinhas. Então, eu tenho 1/7 vezes a integral de dy. Gente, ó, se a integral de du é u mais c, a integral de dy vai ser y mais c. Constante eu vou colocar no final, tá? Menos a integral de y elevado a menos 5/4. Vai ser menos 5/4 mais 1 sobre menos 5/4 mais 1, mais uma constante c. Então, isso aqui vai ser igual. Você pode deixar assim, ou você pode deixar y sobre 7, tanto faz. Menos, vamos fazer com calma aqui. Aqui, se você fizer na calculadora menos 5/4 mais 1/4, você vai chegar na resposta menos 1/4. E aqui sempre vai dar o mesmo resultado, porque é a mesma operação daqui de cima. Mais a constante c. Gente, eu não vou deixar a resposta assim, tá? Então, vamos lá. Y dividido por 7, menos com menos vai ser mais. Aqui, meninos, vou abrir um parênteses nessa conta que a gente vai fazer. No numerador, o número que está aqui é 1. E no denominador, o número é 1/4. Eu tenho uma divisão de fração. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. Então, isso aqui vai dar 4. Vamos supor que tivesse assim, 2y dividido por 5/3. Eu ia fazer 2 vezes o inverso de 5/3, que são 3/5. Aí, o resultado é dar 6/5, tá?
Vocês podem fazer isso também direto na calculadora, se vocês quiserem. Então, voltando aqui no exercício. Menos com menos mais, 1 dividido por 1/4 é a mesma coisa que 4, y elevado a menos 1/4 mais a constante c, beleza? Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês fizessem, antes de ir para o próximo vídeo, façam os exercícios ímpares do livro na página 340, do 25 até 39. São poucos exercícios, integrais diretas, mas é porque se vocês não entenderem essa parte, vocês vão ter dificuldade nas demais, tá? E aí, qualquer dúvida também, vocês podem postar na nossa sala virtual, tá bom? Até o próximo vídeo.